A revista está no ar e, como você pode perceber, o programa desta semana é especial. Estamos no Inhotim, que fica em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, para te apresentar um dos melhores e mais encantadores museus do mundo. O local é destino preferido de mineiros, brasileiros e estrangeiros. Idealizado pelo empresário mineiro Bernardo Paz, o Inhotim foi aberto ao público em 2006 e possui uma área de mais de 110 hectares de visitação, que mescla obras de arte contemporânea com jardins. O espaço já recebeu mais de 1 milhão de visitantes de todo o mundo e foi eleito pelo site TripAdvisor como o segundo melhor museu da América Latina e um dos 25 melhores do mundo. O Inhotim é o único museu brasileiro que exibe continuamente um acervo de relevância internacional em arte contemporânea. Na primeira parte do programa de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho das obras de arte que estão por aqui. Mais de 100 renomados artistas de mais de 30 países estão reunidos no Inhotim. O acervo do museu reúne mais de 500 obras que foram produzidas entre os anos 60 e os dias atuais. Pinturas, desenhos, esculturas, fotografias, vídeos e instalações estão reunidos em mais de 20 pavilhões. Desses, 4 são de exposições temporárias. Pedro, essa galeria específica foi a mais recente inaugurada. O que os visitantes vão encontrar aqui? Olha, Ana, essa exposição é uma das mais recentes. Assim, a gente pode encontrar trabalhos muito experimentais, desde trabalhos de vídeo, instalações, vídeos experimentais da Dieta Bradesco, como a gente está aqui na sala, até trabalhos escultóricos promovendo a relação do movimento e percepções corporais. Assim. Então, é uma sala, uma exposição que reflete desde de uma linguagem escultórica, tem umas relações com desenho também, umas linguagens de desenho, pintura, colagens. Eu acho que é uma sala bastante experimental e traz linguagens desde a década de 60 até a nossa época, assim. Então, eu acho que o visitante ele pode encontrar essas várias percepções, assim, com a arte. Eu acho que é uma sala bem nova, assim. Ela traz uma outra linguagem para o acervo de Inhotim. Acho que ele reinventa o acervo, então acho que essa sala é muito importante, assim. Então, acho que o visitante ele vai descobrir muita coisa aqui nessa sala. Além dessa sala, tem outras várias galerias espalhadas pelo parque. Mais ou menos quantas obras, quantas galerias tem no Inhotim e quais, assim, vale a gente destacar? Bom, essa é bom a gente destacar porque eu acho que é uma das mais recentes, é uma galeria temporária. Hoje em Inhotim a gente tem as galerias temporárias e as galerias permanentes, assim. Hoje a gente pode intitular, para a gente talvez aprender esse acervo, as galerias que têm o nome de lugar, mais ou menos, Galeria Lago, Galeria Fonte, são as galerias temporárias que recebem os trabalhos de mais ou menos 2 em 2 anos, assim, é mais ou menos esse tempo de troca de acervo. E tem as galerias permanentes que recebem os nomes dos artistas, assim, Galeria Adriana Varejão, Galeria Cildo Meirelles, que se o visitante voltar daqui 5, 10 anos em Inhotim, ele vai encontrar essa exposição. Ele pode rever essa exposição de uma outra maneira, com outro olhar, assim. Então, Inhotim trabalha com esses acervos temporários e esses acervos fixos, assim, permanentes. Além dos pavilhões, né? São os convites que os curadores de Inhotim convidam os artistas a fazerem os trabalhos especialmente para Inhotim. Que eu acho que isso é interessante a gente abordar nessa curadoria, nesse acervo também. Inhotim tem uma característica peculiar que atrai gente que não é ligada, não se envolve tanto com arte contemporânea para conhecer o museu. O que os visitantes acham? O que assim, desperta nele essa curiosidade? Bom, eu acho que a arte contemporânea ela promove essa ruptura. Eu acho que o objetivo dela é promover essa ruptura, promover esse certo incômodo, assim. Eu acho que, querendo ou não, é uma linguagem artística que
mexe um pouco com a gente, acho que não mexe só com o olhar, né? Só com essa relação do olhar, mas uma relação totalmente corporal. E experimental também. Ela em si é muito experimental, então se você chegar em Inhotim você vai ver trabalhos desde colagens, a pinturas, a esculturas, instalações, a trabalhos totalmente relacionados ao corpo. Então são obras que talvez convidam você a tirar o sapato, convidam você a deitar, a relaxar, então acho que é uma linguagem que talvez mexe um pouquinho com o seu senso, assim, com sua parte sensorial. Assim, acho que é isso que a arte contemporânea ela provoca. O Inhotim está localizado em uma região que preserva a Mata Atlântica e o Cerrado, dois biomas que, apesar da rica diversidade de fauna e flora, estão ameaçados pelo desenvolvimento das grandes cidades. Apesar de toda a arte contemporânea, o que encanta mesmo os visitantes é todo esse verde de mais de 110 hectares. Engana-se quem pensa que formar um jardim tão grande e tão variado como o do Inhotim é fácil. Os 110 hectares de floresta começaram a ser criados há quase 35 anos e atualmente fazem parte de uma área protegida de patrimônio natural. Lívia, a gente está em uma estufa onde o Inhotim guarda várias espécies de plantas. O que a gente encontra aqui? Bom, a gente está numa estufa de clima equatorial. Então a gente tem uma temperatura máxima que atinge 30 graus. Toda vez que a temperatura chega a 30 graus, os ventiladores são acionados e a gente tem a temperatura cai para 27 graus. Então a gente sempre tem um máximo, mas a gente não tem um mínimo. A umidade relativa do ar também é mantida sempre alta, em torno de 70% a 90%. Então a gente cria um ambiente adequado para algumas plantas. Por exemplo, as aráceas, que são plantas que todo mundo conhece, todo mundo tem em casa, são os imbés, os antúrios, e aqui é a nossa segunda maior coleção botânica. São cerca de 400 espécies diferentes. Então, um grande acervo, é menor do que o nosso acervo de palmeiras, que a gente ainda está recontando, mas tem mais ou menos 1.000 exemplares, 1.000 espécies diferentes. A gente ainda não sabe ao certo o número de exemplares. E também temos algumas palmeiras, que precisam também dessa temperatura, dessa umidade. Temos plantas aquáticas, as plantas aquáticas são bem diversas, são diversas famílias botânicas. Tem algumas plantas anfíbias, sobrevivem na água e também em período de seca elas também se mantêm vivas. A gente também tem um grupo bem interessante aqui de plantas, que as crianças, por exemplo, adoram essas plantas insetívoras. Então elas capturam alguns insetos para se alimentar. São plantas que a gente mantinha em outras estruturas, a gente trouxe para cá e elas se deram super bem, então temos uma pequena coleção também desse grupo de plantas. A nossa estrela aqui é a Morphophallus titanum, a flor cadáver. Nesse momento ela está vindo uma folha, né? A gente nunca sabe quando vai vir flor, quando vai vir folha. Esse ano vai vir folha. Então a estufa nos permite isso, ela permite que as plantas se desenvolvam saudáveis, mantenham um ambiente diferente do ambiente natural. Nessa época do ano, né, a temperatura é bem próxima ao que a gente tem, mas na época de frio, onde a oscilação térmica é maior, é um ambiente adequado para essas plantas que não toleram frio, não toleram vento e queda brusca de temperatura. Agora nós vamos conhecer um pouquinho de um jardim desértico. Lívia, quais são as características desse jardim? Bom, o jardim tem como característica o uso de algumas plantas de ambiente desértico e plantas que têm menor necessidade de água. Então, algumas plantas também que retêm um pouco de água, que são as plantas suculentas, assim como os cactos, as agaves, enfim, uma diversidade grande de plantas. E o interessante desse jardim é que a gente, para manter as plantas assim com menor necessidade de água, no ambiente que a gente está aqui de muita chuva, a gente teve que fazer um trabalho de drenagem, né? Então aqui foi feito um trabalho grande de drenagem para que essas plantas pudessem resistir também ao nosso volume de chuva, que é bem alto. E agora nós estamos num jardim que ganhou o nome de Vandário. Lívia, por que esse nome?
É Vandária porque estamos aqui com um grupo de vandáceas, é um subgrupo de orquídeas, então todas essas orquídeas têm a mesma característica. Então é o grupo das vandas, temos vários gêneros diferentes aqui de orquídeas, mas são todas vandáceas. Quais características principais desse jardim? Bom, como a gente pode ver aqui, essas plantas não precisam de substrato, elas não precisam de terra para ficarem vivas. Então elas retiram nutriente, umidade do ar. Então ele é bem interessante porque as plantas ficam suspensas, como se elas tivessem uma chuva de plantas. Então ele chama atenção por causa disso. Principalmente, né, o principal atrativo é esse. Segundo, que as plantas são orquídeas, então são lindas, são grandes flores, muito coloridas. E até no meio dos jardins tem arte. A gente tem 122 bancos do artista Hugo França. A maioria dos bancos é de uma madeira bem resistente, pequi vinagreiro. Então é uma madeira bem resistente a insetos, a brocas, né, os cupins. Então, e eles ficam assim, eles dão essa beleza toda diferente aos jardins. E eles têm várias tonalidades de madeira. Uns são mais claros, como esse. A gente tem também alguns mais escuros, mas é uma madeira bem mais escura. Então eles também criam uma diversidade interessante ao jardim. E essas madeiras são todas reflorestadas? De onde vem essa madeira? Bom, é bem interessante essa história porque o artista, ele utiliza a madeira que a indústria moveleira não utiliza. Então é a madeira que seria o refúgio. Ele aproveita, por exemplo, a madeira que teve uma ação de broca. Então, que por uma broca fez uma galeria, fez um buraco na madeira. Então ele usa muito bem do que a natureza degradou da madeira. É bem interessante, porque é um uso sustentável da madeira, né? E quem quiser pode levar um pedacinho desse paraíso para casa. Esse vidrinho vai com esse gel, tem todos os nutrientes necessários para a planta. Durante 90 dias ela fica armazenada aqui e são clones de plantas que tem aqui no museu. Então é uma forma de levar para casa um pedacinho do inhotim. E depois que passa esse prazo de 90 dias, a pessoa consegue aproveitar? Consegue, ela vai tirar o gel, vai lavar a raiz e vai plantar na terra, tem um crescimento de uma planta normal. Pode ter um pedacinho de inhotim em casa. Isso, é uma forma de levar. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere uma matéria especial sobre o que Inhotim oferece de melhor quando o assunto é gastronomia. Também vamos conhecer alguns projetos sociais oferecidos pelo museu para crianças e adolescentes. É daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí!